Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje, então, celebramos o 27º domingo do tempo comum. E, ao celebrarmos, então, este domingo, nos damos conta que celebramos justamente a graça da fé. A fé, que é aquele dom de Deus que nos dá novos olhos, novo coração, novo sentido à vida. A fé nos dá os olhos de Deus, o coração do Filho, a vida nova no Espírito. Então, as pessoas de fé têm a missão de testemunhá-la no dia a dia, para que outros, então, vendo como elas vivem a humildade, como elas vivem a humildade e o serviço, acolham também a graça da fé. Vejam que no Evangelho de hoje os apóstolos dizem a Jesus: aumenta a nossa fé. Crer, ter fé, nunca, foi e nunca será, podemos dizer, uma realidade fácil. Porque significa, na verdade, abrir mão, das nossas seguranças humanas, deixar de nos apoiar em nós mesmos para nos apoiar no Deus escondido. Isto é, no Deus que não podemos ver no sentido de controlar, mas apenas ouvir e confiar no que Ele nos fala, isto é, na Sua palavra. Num momento difícil, por exemplo, para o rei Acaz, quando ele enfrentava a ameaça de uma guerra e seu coração se agitava, como se agitam as árvores do bosque, impelidas então pelo vento, o profeta Isaías lhe disse: se você não tiver fé, não se manterá firme. A mesma coisa Deus também nos diz hoje. Se vocês não atreverem, a se apoiar em mim, jamais experimentarão que são amparados. É mais ou menos essa realidade que nós temos hoje. A imagem que talvez pode nos ajudar é aquela dos trapezistas, a entender o quanto, essa realidade pode nos ajudar a entender o quanto a fé exige que nós também nos soltemos então da nossa barra de segurança e confiemos que Deus vai então nos segurar em suas mãos. A cada desempenho, os trapezistas então confiam em que seu voo terminará quando suas mãos, deslizarem para o aperto seguro das mãos do parceiro. Sabem que só o ato de soltar-se da barra de segurança permite-lhes voar com leveza para a próxima. Antes de serem pegos, precisam soltar. Precisam justamente desafiar o vazio do espaço, viver com essa disposição para soltar é um dos maiores desafios que enfrentamos. Mas precisamos nos lançar nos braços de Deus na certeza de que somos apoiados por Ele. Não há fé que não passe por crise, dúvidas, noites escuras e questionamentos. Exemplo concreto disso, nós podemos então trazer: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a Ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ser iniquidade? Por que me fazes ver iniquidades quando Tu mesmo vês a maldade? Isso, o profeta Abacuque não está questionando se Deus existe, mas está justamente questionando por que Ele não age, porque Ele não intervém e dá um basta ao mal que há no mundo. Aquilo que mais se opõe à fé não são nossas dúvidas e interrogações,
mas o fato de nos tornarmos indiferentes a Deus, desistindo justamente de buscá-lo. Muitas pessoas abandonaram, por assim dizer, o caminho da fé porque não souberam lidar com o silêncio de Deus diante de suas orações. Talvez elas não tenham se dado conta de que ninguém ouve Deus continuamente. A fé é vida, que também consiste em momentos em que somos confrontados com o silêncio de Deus. Desse modo, são muito oportunas essas palavras de Santo Agostinho para nos ajudar. Quando você se afasta do fogo, ele continua aceso e aquecendo, mas você se esfria. Quando você se afasta da luz, ela continua brilhando, você se cobre de escuridão. O mesmo acontece quando você se afasta de Deus. Deus respondeu ao questionamento de Abacuque por meio de uma visão, mas o alertou. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Deus não é indiferente ao mal que age no mundo e fere muitos dos seus filhos e filhas. Mas nossa fé nele nunca vai funcionar como uma pressão que forçará Deus a agir quando e como queremos que ele haja. Ele nos garante que há um desfecho, há uma resposta. Mas se essa resposta, essa intervenção de Deus demorar, precisamos esperar, na fé e na certeza de que ela não tardará. Além disso, Deus nos alerta que chegará um tempo em que nós só nos manteremos vivos pela força da nossa fé, enquanto que todo aquele que abandonar o caminho da fé, deixar de ser correto, morrerá, isto é, se tornará como um arco frouxo do qual nenhuma flecha poderá ser lançada. Enquanto o profeta Abacuque estava vivendo uma crise de fé e os discípulos estavam se sentindo fracos na fé, nós estamos vivendo numa época não apenas marcada por muitas incertezas também, mas por propagandas enganosas de fé. Pregadores que vendem uma fé mágica que resolve todos os problemas de maneira instantânea. Uma fé sem cruz, sem sofrimento, sem necessidade de esperar pela intervenção de Deus. Mas a verdade é que é preciso uma fé temperada no fogo da crise, livre dos elementos demasiadamente humanos, que se revelará mais resistente às tentações constantes de simplificar e vulgarizar a religião. A fé que aguenta o fogo da cruz sem bater em retirada, perderá provavelmente grande parte daquilo com que costumava se identificar ou a que tinha se habituado. Será uma fé nua, sem armadura. Não há dúvida de que o pedido dos discípulos a Jesus é também o nosso. Aumenta nossa fé, Senhor. Não nos deixes cair num cristianismo sem cruz. Ensina-nos a descobrir que a fé não consiste em acreditar no Deus que nos convém, mas naquele que fortalece a nossa responsabilidade e aumenta e devolve a nossa capacidade de amar. Ensina-nos a seguir-te, tomando a nossa cruz cada dia. Aumenta-nos a fé. Dá-nos uma fé centrada no essencial, purificada de adesões artificiais que nos afastam do núcleo do teu Evangelho. Ensina-nos
a viver neste tempo uma fé não fundada em apoios externos, mas na Tua presença viva nos nossos corações e nas nossas comunidades crentes. Enfim, para aqueles e aquelas que entendem que a fé só poderá surgir em sua alma quando Deus remover totalmente o absurdo do mal que há no mundo, vale refletir sobre esta verdade. O mistério do mal e do sofrimento tem conduzido pessoas para Deus, mas também as afastado dele. Que sentido tem um Deus que não sabe o que fazer do sofrimento, ou se o sabe, não nos quer ajudar? Mas se nós lhe viramos as costas, será que isso ajuda a nos livrar do sofrimento? Ou será que, pelo contrário, nos privará da força para confrontarmos e fazermos frente ao mal e ao sofrimento? Isso já nos dizia, então, um dos grandes teólogos também do nosso tempo, Tomás Halick. Busquemos, então, compreender o mistério. E, dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando Jesus à mesa aí linda com os pecadores. Peço aquilo que quero, que é viver a misericórdia, a gratuidade em todas as minhas relações e também nas minhas dificuldades. E buscando tirar proveito, medito as palavras de Jesus sobre a fé apostólica e a gratuidade apostólica. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.